Alguns eventos são completamente assustadores. Mais do que um simples crime, muitas vezes uma conduta de um indivíduo beira a perversidade. Nos últimos dias, uma notícia surpreendeu o brasileiro, causando raiva, indignação e surpresa. Um menino tirou a vida de 23 animais e a polêmica se instalou em todo o nosso país. Vem com a gente para entender melhor essa história. Galera, muita gente procurou a gente, seja no direct, seja no e-mail e tal. Até vou falar para vocês pararem de procurar a gente para confessar crime. Vai procurar o Ministério Público, a porra da polícia, certo? Porque não quero saber quem deu tiro em quem, não sei que lugar. Não mandem mais isso para mim, beleza? Bom, para comentar essa triste notícia de que um menino tirou a vida de 23 animais, a gente veio para cá. Então essas pessoas nos procuraram para a gente dar a notícia. E eu acho muito legal procurarem a gente, porque isso demonstra confiança no nosso trabalho. Mas para a gente contar do menino que tirou a vida de 23 animais, infelizmente. E eu confesso que a princípio eu fiquei muito assustado, mas depois pesquisando um pouco mais, eu acredito que a gente vai conseguir contar essa história com um pouco mais de lucidez. Veja, nós temos um canal que fala sobre crime e segurança pública. Nós já vimos muita coisa ruim por aqui, mas parece que nunca é suficiente. Sempre tem algo que avança, que nos assusta e tal. Vamos tentar contar um pouco dessa história para vocês, e eu já de princípio falo o seguinte: não espere aqui um caça às bruxas em cima desse garoto, desse menino que fez isso. Não espere isso do nosso trabalho e da gente. A nossa responsabilidade aqui é sempre tentar passar as informações com a maior imparcialidade possível, e eu sei que não é possível ter imparcialidade total quando a gente faz um trabalho de jornalismo historiográfico, mas não espere que a gente venha aqui falar mal do garoto ou achincalhar ele publicamente, tá? A coisa é muito mais complexa do que se vê numa matéria ou que se discute nas redes sociais, beleza? Bom, Fernandão, roda a vinheta. Pessoal, nossa história começa no domingo agora, dia 13 de outubro. É isso mesmo, um dia depois da data que é comemorado o Dia das Crianças. Você vai ver que o Dia das Crianças tem tudo a ver com o que aconteceu. O nosso personagem principal é um garoto de 9 anos de idade, que com toda a responsabilidade que nós temos, nós precisamos preservar a identidade dele, tudo que é relacionado que possa identificá-lo. Tá? Ele reside na cidade de Nova Fátima, e nós estamos falando isso exatamente porque a cidade onde aconteceu já foi noticiado. Nova Fátima é uma pequena cidade no interior do estado do Paraná, no sul do país. No dia 13, né, um dia após o Dia das Crianças, uma criança invadiu um hospital veterinário e tirou a vida de 23 animais de pequeno porte. O local ficava no quintal do hospital e era chamado de Fazendinha. Ele tinha sido inaugurado um dia antes do Dia das Crianças, para que no Dia das Crianças os meninos pudessem brincar ali, né? Pudessem visitar o hospital. Era uma forma de aproximar a criançada dos pets, né? E esse menino de 9 anos estava junto com muitas crianças no dia 12, quando os eventos do local aconteceram. Porém, no dia posterior, o domingo, o menino voltou ao local, pulou a cerca, o muro lá, enfim, o obstáculo, e entrou. E ele levou junto um cachorro. O menino então fez um verdadeiro massacre no local. Tirou a vida de pelo menos 23 animaizinhos. Segundo a Polícia Civil de Nova Fátima, que está investigando o caso, a maioria das vítimas foram coelhos e porquinhos da Índia. Para vocês terem uma ideia, o moleque abriu as gaiolas, soltou os bichinhos e começou a tirar a vida deles com um requinte, tá? Sim, foi pesado. A dona do local encontrou as imagens captadas por câmeras internas e ela ficou completamente assustada, porque ela achava que era o cachorro que tinha feito aquilo. Bom, e nesse momento, pessoal, eu vou falar o que ele fez com os pobres dos bichinhos. E quem não quiser ouvir, pode pular para a minutagem que tá aqui, tá? Coloca aí, Fernando, a minutagem que eles podem pular para não ouvir o que foi feito com os animais. Se vocês tiverem algum problema com isso, alguma questão psicológica, algum gatilho, a gente vai respeitar aqui, porque realmente é uma parada pesada, mas eu acho que a gente precisa trazer aqui para vocês entenderem, compreenderem melhor a descrição e os detalhes do caso, beleza? Galera, alguns animais foram arremessados na parede várias vezes. Eles gritavam e eram arremessados novamente. O garoto parecia preservar a cabeça deles apenas para supostamente causar mais sofrimento, talvez. A moça identificou nas imagens muitos pontapés que jogavam os animaizinhos longe, fazendo com que eles batessem nas gaiolas e se cortassem. 3 dos animais foram lançados em vidraças. O lançamento dos coitados foi tão violento que quebrou os vidros
ricos e os pobres foram encontrados dentro do hospital veterinário. Outros pets tiveram as patinhas tiradas. Alguns ficaram andando sem as patas ou com elas quebradas e cortadas. Os policiais foram atrás do garoto e descobriram que ele mora com a avó e não tem histórico de comportamento violento. Segundo os parentes do menino, tá? Os parentes. Essa é a versão deles. O menino não se comportava mal, não tinha um comportamento desses, tanto que o menino tinha um cachorro e tal, tá? Mas sei lá, cara, sabe-se lá o que se faz no celular também. A gente viu muitas coisas no Discord de... Nem sei se o menino tinha celular também, né? A gente não pode ficar especulando também. E é isso. Bom, eu não estou falando que é o caso, tá? Mas eu acho que cabe aqui, talvez um conselho para quem tem filho. Vasculhe a vida do seu filho na internet, porque às vezes ele não tem um comportamento muito de risco assim na realidade aqui, fisicamente, mas às vezes na internet o moleque é o satanás. Eu não tô falando que é o caso desse menino, eu nem sei se ele tem celular e tudo, mas fica um toque aí para as pessoas poderem entender isso. Bom, a dona do estabelecimento, né, do hospital veterinário, declarou à TV Record o seguinte, nós transcrevemos aqui para vocês. Abre aspas. Foi muito triste. Eu cheguei aqui e vi todos os animais jogados no chão. A princípio eu achava que tinha sido o cachorro. Um dia antes, a gente tinha acabado de realizar um sonho. Estava tudo perfeito. E no outro dia, nos deparamos com essa cena horrível. Fecha aspas. Eu entendo o que deve ser ver o sonho da pessoa despedaçada no chão, mas mais do que isso. Geralmente, o médico veterinário, as pessoas que trabalham com isso, são apaixonadas por animais. Então deve ter sido uma coisa muito pesada mesmo. Mas no mundo, para cada maldade ou loucura ou coisas que acontecem que nos assustam, há uma porção de pessoas que se juntam e cooperam. O casal dono do estabelecimento agradeceu as pessoas da cidade e de fora da cidade, porque todos mandaram boas vibrações e colaboraram materialmente, psicologicamente com o casal, inclusive ajudando nos prejuízos que o local teve, tá? Galera, nos últimos tempos, e é bom a gente colocar isso, a sociedade ela vai avançando. Na época do meu avô, da minha avó, do meu bisavô, a galera não ligava muito para pet. O tratamento que eles davam para pet era um tratamento ruim, assim, se a gente pensar com os olhos de hoje. Através a nossa sociedade foi caminhando, e hoje os pets são bastante valorizados. Tem pessoas que se dizem mães e pais de pet, pessoas que valorizam muito os pets, e esses animais eles passaram a ser parte da família e as pessoas conservarem um grande carinho por esses animais. Mais do que isso que aconteceu, por ter acontecido com pets e bichinhos que são considerados inofensivos e pelo direito dos animais terem avançado, né, nos últimos tempos e as pessoas montarem ONGs, estarem brigando por isso, e eu adoro pets, eu adoro animais de estimação, a coisa ficou muito mais feia, né? A coisa ficou muito mais revoltante, porque a gente está nesse período e que é muito interessante, é muito importante para as pessoas a figura dos pets, né? Principalmente nesse período de pandemia que as pessoas ficaram isoladas e muitas vezes a única companhia que eles tinham ali era um animalzinho. Bom, galera, por ter apenas 9 anos, o menino é inimputável, ou seja, não pode ser responsabilizado criminalmente conforme o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O que a gente viu é que ele tem que receber algumas medidas de proteção, tá? A gente chamou aqui para explicar para vocês isso uma especialista, porque a gente não manja muito dessa legislação e poderia estar falando alguma bobagem. Então a gente sempre traz especialistas aqui para deixar o trabalho mais profundo e com mais credibilidade e mais correto possível. Então a gente chamou uma mestre em direito, especialista em violência relacionada a crianças e adolescentes. É a Ana Carolina Garcia e ela vai explicar pra gente melhor esse assunto. Pelo que eu entendi que ela falou, já vou dar a introdução para vocês para talvez entender melhor a fala dela, é que a conduta desse menino, ela entra no que a gente chama de questão de risco, né, em situação de risco. Então a criança está numa situação de risco porque ela teve esse comportamento. A situação de risco pode ser caracterizada por abandono da família, por situação de vulnerabilidade, mas também pela conduta da criança, entende? Então a criança não comete crime, tá? E antes disso, segundo eu estava conversando com ela, antes do ECA, a Constituição meteria essa criança na FEBEM e seria muito mais complicado, muito mais horrível para ela, tá? Então, Ana Carolina, você tá com a palavra aí. Quando uma criança com até 12 anos incompleto comete um ato que pode vir a ser enquadrado como um ato criminoso, aí, um fato típico, antijurídico, diferente do que acontece com os adolescentes, ela não vai receber uma medida socioeducativa, que é uma medida própria, né,
A criança, esse é um primeiro passo aí para a gente diferenciar. A criança, ela não é considerada propriamente infratora, mas ela é considerada em situação de risco quando ela comete um ato, né, como no caso em tela aí que a gente está observando. Então, nesses casos, a criança, de acordo com o artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela vai ser considerada em situação de risco. Quando que uma criança está em situação de risco? Quando é decorrente a essa situação de risco, essa situação de lesiva aí ao bom desenvolvimento da criança, ela pode partir tanto do Estado, como dos pais, como da conduta da própria criança. E aí, nesses casos, o artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que ela vai receber, então, uma medida protetiva, tá? Não é uma medida socioeducativa, mas é uma medida que visa a proteção do desenvolvimento dessa criança. E essa proteção pode se dar de diversas formas, tá? Em casos, por exemplo, que envolve violência dos pais contra essa criança, pode ser necessário até mesmo um acolhimento aí institucional, que a gente chamava de abrigo antigamente, mas que pode não ser o caso dessa situação aí que a gente está vislumbrando. A criança ainda, que está em situação de risco, ela pode e deverá, provavelmente nesse caso, ser acompanhada pela rede de garantias de direitos, né? Que é uma rede de proteção realmente, composta pelo CREAS, pelo CRAS, pelos conselhos tutelares, pela saúde, pela educação, pelo sistema de justiça, pelas forças de segurança, enfim, a rede é bem grande, né? E visa aí a proteção integral da criança e do adolescente, em consonância com a nossa Constituição de 1988. Então, essa criança, ela vai receber uma medida protetiva, que pode ser, inclusive, o acompanhamento da rede aí em relação a um apoio psiquiátrico, psicológico, a inserção dessa criança em programas aí de conscientização, e não só a criança, né, no caso em tela, mas também os pais. É muito importante ressaltar que essa ideia de medida de proteção, tá, com caráter de proteção mesmo à criança, ela vem simbolicamente, né, e juridicamente, marcar aí a transição do antigo Código de Menores para a chamada doutrina da proteção integral, né, que tem como guardiões aí a doutrina da proteção integral, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto a própria Constituição de 1988. Ou seja, antes da Constituição de 88, a gente não tinha aí uma ideia, né, de que as crianças e adolescentes, elas tinham que receber do Estado e de toda a sociedade um caráter aí de prioridade absoluta, né? Então, é a partir da Constituição e do ECA, né, que a gente passa a olhar com outros olhos. Mesmo porque antes do ECA, né, o chamado Código de Menores, ele previa aí diversas situações de risco que faziam com que a criança fosse submetida à institucionalização da antiga FEBEM, que hoje foi totalmente reformulada, tem outra proposta, é conhecida como Fundação Casa. Mas essa doutrina, então, da proteção integral, ela vem mudar o olhar, né, da nossa sociedade, o olhar do direito em relação ao tratamento dessa criança, que hoje vai receber proteção e não vai ser simplesmente institucionalizada ou internada. Bom, pessoal, agora que a gente ouviu o especialista, vamos aos desdobramentos da situação. Como todo mundo ficou assustado com o fato, pais de estudantes que estão na sala e na escola do garoto estão com medo de mandar os filhos para o local. Apesar do menino não ter histórico de comportamento violento, segundo os professores, o pessoal da própria escola. Além disso, muita gente da cidade e dos arredores, e agora de todo o Brasil, quer punição para o garoto. E estão especulando se no futuro o menino repetiria isso com animais ou seres humanos. O que é muito absurdo de você dizer, porque você não tem uma análise mais aprofundada sobre esse assunto. Mas veja, eu entendo a situação dos pais. E cara, quando alguém faz alguma conduta meio desviante, você começa a olhar essa pessoa de outra maneira. Então tudo parece que é comportamento esquisito.
porque, como dizem aí o ditado, de perto todo mundo, ninguém é normal, né? Então, a partir do momento que a pessoa tem uma conduta, você começa a enxergar, lembrar do passado e ver ali que ela tinha comportamentos que você diz que todo mundo acaba tendo, né? Bom, a pergunta que fica é, o que moveu esse menino a sair de casa, ir até o local e fazer aquilo? Ele planejou no dia anterior? Qual foi a força e o motivo para tudo isso? São questões, pessoal, que não cabe a mim ou ao nosso canal no YouTube debater. Eu estaria sendo muito irresponsável de tentar debater isso. Isso é coisa para especialista, depois de um estudo aprofundado do caso, depois de examinar o moleque, tudo. A gente aqui precisa apresentar as versões, mas eu não vou fazer diagnóstico. Qualquer lugar que faça esse diagnóstico sobre esse caso apenas pelas notícias de TV ou redes sociais ou boletim de ocorrência no YouTube estará errando feio. A gente diz isso aqui e afirma. E olha, pessoal, eu vi na internet muita gente pedindo para tirar a vida do garoto ou para fazer com o garoto várias maldades, como acabou acontecendo com os bichinhos, tá? Várias violências que acabaram acontecendo com os bichinhos. Muita gente pedindo para fazer isso com o moleque. Olha, gente, pelo amor de Deus, meus amigos, não sejam desse jeito. Como vocês querem se diferenciar de quem faz violência pedindo para que esse garoto sofra, tá? Os próprios proprietários do local, de forma muito nobre, disseram que não procuram vingança ou punição para o menino, em um ato muito digno de entendimento humano. Olha o que eles disseram, pessoal. Abre aspas. Querendo ou não, ele fez uma coisa horrível, mas é uma criança de 9 anos. A gente não queria isso. Na verdade, a gente só queria que o menino procurasse ajuda, que a família procurasse ajuda para esse menino, para que não acontecesse coisas piores no futuro. Fecha aspas. Olha a decência e a nobreza das pessoas que tomaram esse prejuízo e que se assustaram com essa situação e foram vítimas junto com os animais de certa forma. Então veja a decência desses caras e você, muitas vezes aqui no comentário, pedindo para fazer coisas erradas com o menino. Amigos, o ser humano é extremamente complexo e a nossa complexidade fez com que a gente pudesse entender melhor as coisas. Eu não estou falando para você não levar em consideração o que aconteceu ou não ficar revoltado ou passar por isso sem sentir indignação. Pelo contrário, a indignação é um sentimento bastante importante para que o ser humano possa mudar comportamentos e refletir sobre o sentido da vida e o sentido da vivência em sociedade. Coisas como essas são extremamente ruins, mas servem para a gente como um espelho de que nós não vivemos em contos de fadas, apesar da literatura querer mostrar isso muitas vezes. Que esse menino possa ser acolhido e que a família procure ajuda para que eles possam enfrentar essa situação e que toda essa rede de proteção da criança possa chegar nesse menino. Quanto à condição psicológica do garoto, o jornal O Tempo consultou uma coordenadora da Comissão de Orientação em Psicologia de Emergência do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, tá? A moça chama Cristiane Nogueira e ela falou uma coisa muito importante. Parabéns, Cristiane, também pela sua expressão e pelo que você declarou. A profissional explicou, abre aspas, não é possível ter diagnóstico sobre transtorno de personalidade antissocial, TPA, ou psicopatia antes dos 18 anos. Isso acontece porque crianças e adolescentes ainda estão vivendo desenvolvimento humano dos pontos de vista biológico, psicológico e social. Fecha aspas. Vocês estão entendendo a coisa? Vocês estão entendendo que não dá para uma pessoa pegar no YouTube e falar o que o moleque fez? De que forma que ele fez e o que pode se desdobrar nos próximos anos em relação à saúde psicológica desse garoto? E lembrando novamente, somente profissionais especializados em psiquiatria e psicologia podem dar esse diagnóstico e diante de bastante investigação, de uma investigação bastante aprofundada. Então, novamente, não caiam nas ideias de algumas pessoas de querer fazer diagnóstico de situação vendo matéria e publicação de redes sociais. Pelo amor de Deus, o nosso público é qualificado para não fazer isso. Vamos ter responsabilidade, tá, pessoal? Não espere de nós em nenhum momento a caça aos bruxas em cima desse garoto. Nós não iremos achincalhar ele de forma pública aqui, porque nós somos responsáveis e nós acreditamos que a melhor coisa para esse garoto nesse momento é o acolhimento e que toda essa rede de proteção possa ajudá-lo a entender esse fato e a nunca mais ter uma conduta
como essa, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe esse vídeo, porque não é só um vídeo da história, mas da responsabilidade que nós temos que ter como produtores de conteúdo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se e no Pix. A gente só consegue fazer vídeos de atualidades com esses temas que sofrem muitas vezes restrição de monetização a partir do Apoia-se. A partir de R$2, vocês nos ajudam no nosso trabalho e, além de nos ajudar no nosso trabalho, vocês têm uma gratificação que são conteúdos exclusivos toda sexta-feira, beleza? E se quiser ajudar no Pix também, não valeu? Tamo junto. E eu achei importantíssimo e eu gostei muito de vocês demandarem da gente que a gente fale um pouco para vocês, que a gente dê as notícias, porque isso significa que vocês dão muito crédito pro nosso trabalho. Fui, até mais, valeu!